Olá, muito boa noite, telespectadores da Web TV Osório Rio Grande do Sul, sejam bem-vindos. Web TV Osório Rio Grande do Sul, a voz do povo, o canal com a sua cara. Aqui a nossa gente se vê, noite de podcast, noite da gente conversar, noite da gente ouvir propostas e, é claro, tirar dúvidas. Podcast hoje, Web TV Osório Rio Grande do Sul, a voz do povo, o canal com a sua cara, a caminho do voto. A caminho do voto. E é claro, né, hoje estará nos estúdios da Web TV Osório Rio Grande do Sul, candidato a prefeito pelo PDT no município de Osório, Romildo Bolzan Júnior, e demais partidos aliados que estão nesta caminhada. Eleições 2024, a caminho do voto. E é claro, né, a gente está abrindo as nossas transmissões e agradecendo aos nossos patrocinadores. Agropecuária do Adilson, lá na Santos Dumont, 16 mil, ali no bairro Albatroz, né? Brasileiro Albatroz, aberto aí de segunda a sábado, das 8 às 8, sem fechar o meio-dia, servindo também este horário para os feriados. No domingo, das 8 até o meio-dia, lá você encontra rações, você encontra materiais hidráulicos, elétricos, ferramentas em geral. Um abraço para o Adilson, Agropecuária do Adilson, na Santos Dumont. Cláudio Ney Silva, motorista particular, você me chama e eu dou destino a você. Radiadores Magrão. Magrão Radiadores fica lá na 7 de setembro com 7 de setembro com a General Osório. Um abraço aí para o Gelson, para toda a equipe, né? Concertos de radiadores e instalação de radiadores novos também. Marmitex, tempero de mãe, o sabor da comida caseira. Delivery 995 18 90 30. Fale com o Júnior, fale com a Juscelia. Bons Ventos Suculentas, voltando para onde tudo começou, já chegando pelos bastidores aqui da Web TV Osório Rio Grande do Sul, a voz do povo, candidato a prefeito pelo PDT no município de Osório, acompanhado também do seu vice, né, o Ed Moraes. Mas a gente fala Bons Ventos Suculentas. Um abraço aí para o Eduardo e também para a Tânia. Também a AS Celular, hashtag padrão AS. A AS Celular fica lá na Marechal Floriano 1120. Agora você pode adquirir o seu telefone celular em 72 vezes. 72 vezes você pode adquirir o seu telefone, assistência técnica especializada. Jazida Irmãos do grande amigo Totonho Negreiros, falando no Totonho Negreiros, não podemos esquecer, é claro, de forma alguma, de Celso Negreiros, que muito lutou por esta comunidade e foi também vereador desta cidade, vereador pelo próprio PDT. Jazida Irmãos, que fica lá na José Euriques, um abraço para o Totonho Negreiros, para o Jean e para a Mana. Também Ângelo Estofado Phoenix, você quer dar aquele up nos estofados da sua academia, aquele up nos estofados do seu consultório, do seu escritório, Ângelo Estofados, fica lá na Ângelo Guazelli 715, fale com o meu grande amigo Cisco ou com a Vanessa. Também LP Lavagem do Paulinho, LP Lavagem do Paulinho, tratamento VIP que seu carro precisa ou seu carga pesada, fica de frente para a Arena Esportiva, lá na Getúlio Vargas. Também Funerária Pagani, do Carlos Pagani e do Miro Pagani. Um abraço para a família Pagani. Fica lá na lateral da BR-101, ao lado das motosserras Steel. Funerária Pagani, a mão amiga na hora da despedida. Vatiluz, um abraço para o Rafael Javurek, né? Vatiluz, PMAC, plano de manutenção, operação e controle, higienização de ar-condicionado, instalação do mesmo. E todo o sistema elétrico, você pode contar com a Vatiluz do Rafael Javurek. L. Alves Construções e Reformas, L. Alves Construções e Reformas fica aqui mesmo na rua dos estúdios da Web TV Osório Rio Grande do Sul, a voz do povo, canal com a sua cara. Nossos estúdios que é situado no bairro Primavera, Rua Mariápolis 267. L. Alves é um pouco antes. Marino Pinturas fica lá na General Osório, esquina com Almirante Tamandaré, aluguéis de andames, fazendo a sua tinta na hora, materiais hidráulicos e elétricos também. Um forte abraço para o Marino. Transflor, transporte coletivo de Osório, tem o nome, Transflor, né? E também ônibus para excursões. Um abraço para o Regis Anflor, Marcelo Anflor, para o Eduardo, para toda a equipe e também, é claro, para a velha guarda da Transflor, que ainda aí está levantando a bandeira, que é o nosso grande amigo, né? O Calu. Aquele abraço para o Calu aí. Charlon e Oliveira Filho, negócios imobiliários, o melhor negócio você encontra Charlon e Oliveira Filho. Vá
nas redes sociais e encontre os contatos. Conosco também Território do Gás, até às 22 horas, Território do Gás, representante nacional Gás. Um abraço aí para o Jonathan e também para o seu funcionário, o Diego. Discomania, mania de música é a Discomania, artigos de presente, instrumentos musicais, pendrives e tudo mais para você. Lá tem também o TV Box para você transformar a sua TV normal em Smart. Um abraço para o grande amigo Cristiano Goulart. Garagem Pneus, no horário diferenciado no município de Osório, de domingo a domingo, sem fechar o meio-dia, ali na General Osório 759. Fale com o Giovanni ou fale com o Natanael. Esquina Veículos. Esquina Veículos fica lá na Ângelo Guazelli, 805. Compra, venda e troca e financia. Esquina Veículos, o seu carro está lá. Vá lá, converse com o Gilson, converse com o João Negruni e faça e feche um bom negócio. Também Vandrei Ferraz, materiais de construção, tudo em 10 vezes na loja, né, no cartão sem juros. Para você, Vandrei Ferraz, materiais de construção, você em primeiro lugar, fica ali na Rua da Lagoa de frente, proposto BR. Quadra Esportiva Show de Bola. Na Quadra Esportiva Show de Bola tem uma novidade agora. Né? Tem uma novidade, você pratica o seu esporte, é gravado e depois você vai para a sua resenha, comer a sua carne assada, a tomar a sua cerveja, a sua água mineral, o seu refrigerante, e você pode assistir o seu jogo, né, que você praticou na Quadra Esportiva Show de Bola, sob direção do grande Marcelo Anflor e sua esposa, na lateral da BR-101, no sentido Osório Torres. Reservas 981 979520, 98197 9520. Eleições 2024 e a Web TV no caminho do voto. Vou para um cantinho aqui, né? Vou indo para um cantinho aqui para nós se organizando. Já está nos bastidores aqui Romildo Bolzan Júnior, candidato pelo PDT no município de Osório, né? E está aí. Pode passar para cá, Romildo. Daqui a pouco a gente entra no assunto. Pode sentar, vai na manhã, pega esse microfone e senta ao meu lado aqui para nós batermos um papo, para a gente esclarecer dúvidas. E a supervisora do canal, né, direção, né, sob direção e supervisão geral, né, do Claudianei Silva, diretor e presidente, e, é claro, a supervisora do canal, que pega os temas para nós lá, que eu acabei esquecendo, né, supervisora? Né, para a gente começar esse bate-papo com o candidato Romildo Bolzan Júnior nesta corrida pela Prefeitura Municipal de Osório, e lembrando, né, mais uma eleição. E o Romildo, que é candidato pelo PDT no município de Osório, foi, né, para a convenção e com certeza foi unânime o seu nome, porque se trata também de um grande candidato. Na qual, assim como fizemos com todos, você vai ter 5 minutos para a sua explanação inicial. Você pode compartilhar, vá compartilhando a nossa transmissão. Depois você pode acompanhar também as nossas transmissões no YouTube, tá bom? Porque fica lá gravado, fica lá para sempre a participação do candidato do PDT do município de Osório, Romildo Bolzan Júnior, candidato a prefeito, na qual a gente vai passar a palavra a ele. Ele terá no momento aqui, né, 5 minutos para a sua explanação inicial, e a Web TV no caminho do voto, recebendo ao meu lado o candidato do PDT no município de Osório a prefeito, Romildo Bolzan Júnior. Seja bem-vindo mais uma vez à Web TV. Uma boa noite. Boa noite, Claudinei. Um abraço e parabéns pela tua iniciativa de ouvir todo mundo, democratizar a informação e democratizar o espaço. E a tua explanação, teus companheiros, como é que você está vendo? Não, nossa manifestação inicial é no sentido de agradecer a todos aqueles que fazem parte dessa estrutura, que fazem parte da organização da campanha, que participam de tudo aquilo que diz respeito à nossa formatação de convencimento, nossa luta, nossa militância nesta eleição. Agradecer ao Ed. Né? O Ed tem sido um parceiro leal, um parceiro correto, um parceiro dedicado, um parceiro importante, um parceiro que traz não apenas uma nomenclatura de vereador, não também uma história, uma tradição, uma vida, mas traz um enorme reconhecimento da sua capacidade de trabalho, a quem eu agora estou entendendo e vendo por que ele teve sucesso praticamente numa vida inteira, e não seja na condição de militar, seja na condição de civil, de professor, de advogado, uma pessoa extremamente bem relacionada e principalmente uma pessoa que tem um grande senso político, uma grande visão política. Cumprimentar a população de Osório de uma maneira geral. Né? Aqui, nesse momento, a gente vai definir uma série de situações, mas o que tu vai definir, na verdade, são comparações, são coisas que a população vai ter a oportunidade de avaliar,
definir, decidir a partir das experiências que teve com todos. Ou seja, aqui nós temos 2 candidaturas, nós tivemos uma experiência de 3 mandatos, tivemos uma experiência de vida também, o prefeito tem um mandato, vamos poder comparar todas as atividades que tivemos, quem produziu resultado, quem produziu apenas uma situação de passagem, quem conseguiu dar resultados eficientes para a população de Osório, quem conseguiu transformar, transmitir segurança e principalmente uma boa capacidade de resolução dos problemas públicos, da qualidade do serviço, tudo aquilo que diz respeito a uma situação importante de qualidade de prestação de serviço e também uma visão estratégica do município. Ou seja, esta eleição é para a gente definir tudo aquilo que diz respeito a uma perspectiva de futuro de Osório. Não é pouco, é muito importante. Eu saúdo a população de Osório no seu todo, nesse momento, no seu conjunto, em qualquer lugar, seja nos bairros, nos distritos, no centro, enfim, em todos os locais, pessoas que estão acompanhando a eleição, e creio que já temos um cenário bastante definido, bastante encaminhado, e isso para nós é extremamente importante. Romildo, a gente está dando uma equalizada no som, acredito que melhorou agora, né? A gente tem alguns temas para a gente abordar aqui, você tem 5 minutos ou menos, aí fica mais tempo para você poder também explanar o seu raciocínio, o seu pensamento com relação a toda essa trajetória e este pleito, mais uma eleição na qual você está envolvida dentro do município de Osório, né? Então, a caminhada é longa, já começou bem antes, com certeza, mas a gente sabe que você, quando abraça a causa, você abraça de verdade. E a gente tem alguns temas que a gente vai abordar e você traz para a gente. Você que foi técnico do GEPOL, né? Técnico do GEPOL, e o tema que a gente aborda e traz agora no primeiro momento, esporte. O que você tem para nos passar sobre esporte no seu mandato? Sabe que esportes é um conceito de cidade, é uma cidade viva, uma cidade capaz de responder, não apenas a integração da juventude, mas todos aqueles que gostam de ter uma prática esportiva. Qual é o papel da prefeitura? É proporcionar essas coisas. Nós fizemos aproximadamente aí quase 20 praças na cidade de Osório. Todas as praças tinham conteúdo esportivo, tinham canchas, tinham brinquedos, tinham capacidade de fazer jogos, tinham canchas de bochas, canchas de futebol, tinham canchas de skate, tinham, enfim, várias praças que puderam dar para as pessoas uma capacidade de fazer uma prática esportiva nas praças públicas, uma atividade pública. A outra questão também, uma questão importante, nosso tempo a cidade do esporte era vivo, ou seja, tu podia fazer campeonatos e tinha campeonatos de todas as ordens, campeonato de vôlei, campeonato de basquete, campeonato de futebol em várias categorias, campeonato de bocha, tinha esporte na motonáutica, tinha atividades nesse sentido, tinha lagoa sendo aproveitada, tinha todo um processo de integração das pessoas na vida esportiva que era muito importante. Os campeonatos eram mensais, as escolas vibravam com isso e viajavam, ou seja, havia todo um processo de grande participação pública, de grande participação popular. Fora disso, as formas acessórias de tu patrocinar e intervir. Era ônibus, eram condições de passar verbas para fazer campeonatos para fora, pessoas que representavam o Osório em campeonatos recebiam um auxílio expressivo da prefeitura, ou seja, era uma coisa que não era fazer de conta. Sim. E o que nós vemos hoje? Desapareceu tudo isso, nós não temos mais nada, não temos nenhuma atividade esportiva, nem sequer a recreação na praça, que eram aquelas ginásticas da praça que aconteciam e tudo mais, isso parou de acontecer. O que nós temos através do esporte é que transformar uma cidade viva, uma cidade atuante, uma cidade pulsante, uma cidade participativa, uma cidade com saudável. Uma cidade que cria para a sua população mecanismos de participação e envolvimento na prática esportiva. Em qualquer área. No nosso tempo nós tínhamos um cuidado muito particular com isso porque era vida. E vamos retomar esse processo novamente em todas as suas matizes. As estruturas vamos novamente vamos patrocinar os campeonatos de todas as modalidades, vamos continuar incentivando, como fazíamos antes, equipes, modalidades, desde o boxe, do basquete, do vôlei, do futebol que saíam, ajudava a fazer apoio a iniciativas, inclusive, de alguns atletas isoladamente, e isso que vai ser retomado, isso que vai ser feito, porque, na verdade, uma cidade viva é uma cidade pulsante faz esporte. Este é o candidato Romildo Bozan Júnior falando sobre esporte, ele que realmente foi técnico do GEPOL. Foi campeão por quantas vezes, Romildo? Nós disputamos, todas as vezes que nós disputamos, eu fui à final de todas. Foram 9 campeonatos, disputamos as 9 campeonatos,
Fui a final de todos, ganhei 7. Era mais fácil você reunir os atletas e conversar com eles ou aguentar o Ovidius? O Ovidius é um caso à parte. Se tu quiser para ti, eu te dou de presente. E a gente está aqui com o candidato Romildo Bozan Júnior, na Web TV Osório Rio Grande do Sul, a voz do povo, canal com a sua cara. E é claro, a gente tem alguns temas que a gente está abordando com ele nesta caminhada, né? Infraestrutura dentro do nosso município, Romildo, no seu governo. Infraestrutura, tudo que tu possa ver de iniciativas no sentido de criar as condições de infraestrutura no município de Osório, muitas coisas, praticamente, grande parte delas foram criadas nos nossos governos. É importante que se diga aqui que o asfaltamento do Palmital começou conosco, o asfaltamento da Borrusa começou conosco, a estruturação dos bairros começou conosco, Passinhos começou conosco, Aguapé começou conosco. Praticamente deixamos zerado as ruas da cidade no que diz respeito a isso. Fizemos todo o processo de iluminação da cidade com o conceito que vinha junto de segurança, né? E hoje a gente tem que qualificar esses processos. Criamos uma condição de sinalização da cidade, que era uma situação extremamente importante e era precária. Ou seja, sinalizar a cidade, ruas, sinalização de trânsito, enfim, tudo isso que dá condições. E quando tu faz um projeto de criação de infraestrutura, tu não faz isso pensando exatamente só no bem-estar das pessoas. Sim. É que essa política foi dividida proporcionalmente a todo o município de Osório. Teve bairro, teve centro, teve interior, teve distrito, teve morro, teve todos os locais. Aliás, grande parte de todas essas estruturas que estão surgindo hoje economicamente aqui no município de Osório, esses condomínios, o fazem exatamente porque receberam a capacidade de se instalarem onde estão porque tiveram acesso. Sim. Acesso asfaltado. Então, além de uma situação de mais conforto, é uma situação estratégica do desenvolvimento municipal. Tudo isso nós fizemos, a iluminação do Morro da Borrússia, enfim, tudo que tu possa imaginar teve intervenção nossa. O que nós temos que fazer hoje? Qualificar tudo isso, porque a cidade está esburacada. Sim. Muito esburacada. Temos que recuperar esse processo, dar qualidade no pavimento e ter a visão estratégica de onde a cidade vai se desenvolver, para quê? Para criar as condições de colocar isso para frente. Do teu ponto de vista, onde que ela deve se desenvolver mais? Tem dois gargalos. Em primeiro lugar, é impossível tu não conseguir pensar num viaduto que possa ultrapassar ali a Vila Popular. Sim. Aquilo ali é uma tranqueira para o município de Osório. Muitas vidas ali se perderam. E tu não vai ter condições de trabalhar uma cidade que pensa no seu futuro se não tiver a capacidade de fazer a transposição por cima, o fluxo do carro que vem da freeway passar por cima e o Osório tem um acesso tranquilo por baixo, de modo que tenha uma vida que possa ser integradora. Uma cidade que possa ser integrada por isso. Nós vamos ter que pensar seriamente, mas muito seriamente também, num viaduto ali na Santos Dumont. Santos Dumont. Santos Dumont na Santos Dumont com a Estrada do Mar. A Estrada do Mar. Não tem como ser diferente também. Isso porque cresceu, né? Ali o Bosque do Albatroz, né? E tu vai ter do lado de lá, já que está saindo um bairro alternativo lá, um loteamento, tu vai ter que pensar rapidamente nisso para que isso seja, na verdade, um fator também de integração do crescimento da cidade, que não fique tão trancada e isolada como acontece hoje para quem sai na Perua, para quem sai ali da cidade de Osório. As pessoas têm dificuldade de fazer isso. Nós ficamos, na verdade, nós ficamos ilhados, né? Porque vem o verão, é cone aqui, tranca ali. Fica completamente trancado. Então a cidade, se quiser evoluir, vai ter que fazer isso. Tem uma demanda que eu acho extremamente relevante e importante, sabe qual é? Sim. Levantar para 5 metros o viaduto que passa na freeway sobre a RS 30, sobre a Ângelo Guacelli. Aquele viaduto já vários caminhões trancaram ali, e aquilo ali é um fluxo de caminhões muito intenso, porque o troncamento é um polo e a própria 30 é um polo também de automotivo, Então nós vamos ter que trabalhar muito a ideia de, junto com a concessionária, fazer com que aquilo levante, crie lá uma metragem padrão, que hoje é de 5 metros, e levantando essa aí, vai ter o fluxo tranquilo de caminhões que tem essa carga alta, ou seja, são intervenções... Mas não há uma proibição ali, Romildo? Há uma proibição? Não há uma proibição, porque tu pode fazer... Isso já, por incrível que pareça, essa informação nos passou... Eu digo no fluxo de caminhão acima de 3 eixos. Não há problema nenhum, já trancou ali, até a cegonha trancou ali. Sim. Então essa coisa é uma coisa necessária para a cidade, para não fazer parada. Porque se nós fizermos isso, automaticamente tu já pode passar com qualquer caminhão ali, porque ali é uma saída da cidade e é importante que essa saída tenha um fluxo normal de caminhão. Levantar aquilo ali junto e trabalhar junto à concessionária para que isso aconteça é fundamental. Então são intervenções que não parecem difíceis, são obras de engenharias relativamente fáceis, tem uma alta demanda, vamos ter que trabalhar com a concessionária, com o governo do estado, mas são obras que nós vamos ter que ter a visão de fazer. Eleições 2024, Web TV a caminho do voto, recebendo o candidato nos estúdios da Web TV, Romildo Bozan Júnior, candidato pelo PDT a prefeito no município de Osório.
no litoral gaúcho. Sobre habitação. Esse eu tenho o maior orgulho de falar, porque na Né? verdade... Sobre habitação. Quero te colocar uma coisa. Quando nós começamos... Estamos muito próximo do conjunto habitacional aqui, onde é o estúdio da Web TV. Né? Aonde tu estás foi um terreno, foram 800 lotes comprados por mim na primeira administração, e a administração que fez, na verdade, o bairro Primavera. Ou seja, havia uma demanda enorme de pessoas que precisavam ter a oportunidade de construir suas casas, pessoas recém-casadas, pessoas que não tinham condição de comprar um lote, ou que se tivesse lote poderia ter uma questão de investimento também. Eu poderia te dizer que entre 93 a 96, de 2005 a 2012, nós tivemos mais de 2.000 intervenções na área da habitação, seja em lotes, seja em reformas, seja em construções de casa, seja em construções de pessoas. Aliás, essa administração construiu, sabe quantas casas? 7. 7. Então, na verdade, é uma comparação muito profunda e muito grande no sentido de dizer o seguinte, olha, política habitacional é para quem efetivamente tem visão social. Sim. E esse governo não tem visão social para fazer isso. Por isso que nós fizemos uma série de intervenções que eu poderia dizer que melhorou muito a qualidade de vida de muita gente e que teve condições de comprar e teve condições de pagar, vive muito melhor num bairro urbanizado, e isso é uma visão muito social importante para que as pessoas que moram aqui tenham condições de morar bem. O conjunto habitacional aí está, a gente vê, a gente constata e realmente necessita e muito, e mais, bastante, o esgoto, Romildo. O saneamento... Esse é um problema, o saneamento. Esse é um problemaço. Ele estava resolvido. Em 2012, 2011. Isso nós começamos esse processo em 2007. Fomos buscar os recursos do governo federal no PAC. Contratamos com a Prefeitura de Osório. E a construção e o contrato da Prefeitura de Osório era um contrato que dava ao município a condição de explorar. Nós achávamos que não tínhamos expertise para explorar. O que fizemos? Passamos todo esse recurso para a Corsã. Ou seja, a estação de tratamento de esgotos, os bombeamentos, todo o processo que foi feito aqui, foi culminar, compramos mais 50 hectares para colocar lá a estação de tratamento de esgoto, lá na Lagoa dos Barros, Sim. Que é onde a FEPAM entendeu que seria o corpo hídrico receptor dos efluentes, e, portanto, é lá, não é em outro lugar, é lá por conta do licenciamento ocorrido, da licença de operação, e isso criou uma condição de comprar lá. Sim. Tá? E aquilo lá, por uma questão política, e eu quero te dizer isso, política, um processo muito mal presidido pelo juizado de Santo Antônio da Patrulha, muito desidiosamente, muito devagar, que teve nitidamente uma prevaricação, levou o processo para ficar completamente trancado. Ou seja, quando eu estava saindo da prefeitura em 2012, Sim. Nós tínhamos uma decisão de Santo Antônio, uma decisão que negava tudo, depois tivemos uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que tocava em parte, depois tivemos uma decisão do STJ em Brasília que liberou completamente a obra, e depois tivemos um agravo não provido. Por que embargou? O que parou? Por que não Ministério operou? Público de Santo Antônio da Patrulha, patrocinado também junto com a Procuradoria, com o município de Santo Antônio da Patrulha. Eles que trancaram isso tudo. E eles vão ter que fazer a mesma coisa, porque o dia que eles tiverem um projeto de esgoto, eles também vão ter que jogar os efluentes. E quem vai dizer onde jogar é exatamente a FEPAM, o licenciamento ambiental. Eles é que vão ter que dizer. Aliás, hoje nós temos uma enorme discussão, sabe aonde? Do esgoto que sai de Capão, que está vindo um emissário que vai chegar aqui em Imbé para ser tratado, e depois daqui também vai para Torres, mas os efluentes que serão tratados em Imbé serão colocados em algum lugar. E o corpo hídrico escolhido foi exatamente esse corpo aqui, desse estuário do canal, porque é muito mais simples tu colocar um efluente com 95% de potabilidade do que tu colocar, como é o nosso efluente que queríamos colocar aqui na Lagoa dos Barros, Sim. do que propriamente tu colocar... Mas aquilo ali seria tem o tratamento sairia praticamente... O efluente é isso, tu sai com 95% de potabilidade, a água sai 95% em condições de limpeza. Falando um português bem claro, é isso, 95% em condições de limpeza. E se sai em condições de limpeza, é muito melhor tu colocar isso na Lagoa dos Barros ou em qualquer corpo hídrico, qualquer lagoa, em qualquer ponto que vai recepcionar efluentes, do que tu colocar em natura. Porque ali realmente compromete tudo. E, aliás, como chegou esse processo da Lagoa do Porto, como chegou esse processo da Lagoa do Peixoto, que pode chegar logo ali na frente, na Lagoa da Pinguela, são processos por falta de tratamento. E o nosso processo de esgoto só não retiraria todas as contribuições daqui e levaria para lá para fazer o tratamento e colocar 95% de pureza. Só que essas coisas burocráticas, nojentas, coisas que realmente geraram um ambiente político nocivo, ruim, contaminado, e que vão ter que se dar as soluções,
E aí estamos hoje, até hoje, há mais de 12 anos, sem condições de poder usufruir de um sistema de esgoto. De uma grande obra, né? De uma grande obra que nós teríamos condições plenas de... Nós viabilizamos aquilo, repassamos a Corsã e até hoje não funcionou por uma questão judicializada. Isso é um absurdo dos absurdos. Não tem lógica política, não tem lógica administrativa, não tem lógica de política ambiental que sustente uma situação dessa natureza mais de 12 anos não resolvida. É a Web TV nas eleições de 2024, a caminho do voto, recebendo nos estúdios da Web TV ao meu lado o candidato do PDT, né, a prefeito do município de Osório, o candidato Romildo Bolzan Júnior. A supervisora do canal nos passou aqui, né, segurança, Romildo. Segurança é um processo extremamente importante. E aqui nós temos dois. Em primeiro lugar, quando a gente foi prefeito, a gente organizou algumas situações que são significativas. Em primeiro lugar, ajudamos a construir, convenhamos com o Estado, a vinda da Escola de Formação de Soldados, Cabos, Sargentos, aqui no município de Osório. Sim. Aliás, o objetivo era exatamente aquele, criar uma condição de instrução e compromisso de ficarem pessoas formadas ali, soldados formados ali, ficarem em Osório. Aí, completando o efetivo. Segunda situação, compramos aquele prédio ali da saída da 30 da polícia, do batalhão da Polícia Rodoviária Estadual, exatamente e cedemos ao Estado, cedemos à Brigada Militar para fazer o cerco policial, ou seja, nós temos um posto da Polícia Federal na BR-101, temos um posto ali de saída e isso cria uma condição de fazer completa situação. Quando trabalhamos a iluminação da cidade, fizemos praticamente toda a recuperação da iluminação da cidade, criamos a condição de segurança. Tudo isso tem que ser aperfeiçoado. E acho que hoje passa no aperfeiçoamento, sabe por quê? Pela condição de fazer uma guarda municipal muito mais ativa, colaborativa, participativa e integrada. Não para ser a polícia, não para ser a polícia armada, mas para ser a polícia mas para ser uma guarda patrimonial que atue complementarmente às situações da Brigada e da Polícia Civil. De modo que tu tenha um equipamento de segurança, que tu tenha coisas de segurança, que tu tenha telefone, que tu tenha rádio, que tu tenha todos os elementos que tu possa contribuir para a visualização de alguma situação. Todo mundo muito treinado, todo mundo muito organizado, todo mundo muito capaz de saber como atua numa situação de desconfiança, numa situação de perigo, ou principalmente numa situação que há suspeita de alguma coisa. Então eu acho que nós podemos melhorar muito a qualificação da segurança pública na cidade de Osório. E essa questão passa necessariamente por gente. Eu examino muito fortemente o município de Osório ter a capacidade da fiscalização do trânsito. Acho que isso é uma situação necessária. Não somente para complementar essas políticas, mas principalmente também para a viabilização do financiamento da Guarda Municipal. Você defende essa ideia também da Guarda Municipal? Defendo. É importante. Porque até no litoral, quantos municípios? Em Petra, Mandaí? São poucos, né? São poucos, mas a que eu acredito é em Petra, Mandaí. Que eu me lembro, assim, vagamente, que tem a Guarda Municipal e tem ajudado bastante, porque a demanda acaba sendo muito grande para a Brigada Militar. Né? Mas não armada. Eu defendo uma Guarda Municipal patrimonial, de algumas situações até de cuidado com eventos, mas não armada. E defendo essa situação como uma formação de metodologia e de métodos que possam contribuir suplementarmente à Polícia Civil e à Brigada Militar, mas preponderantemente uma guarda que tenha cuidado e zelo pelo patrimônio e pelas atividades cuja prefeitura é responsável. É a Web TV nas eleições de 2024. Está acompanhado aqui nos estúdios da Web TV. Diga o nome de cada um aí, Romildo. Nosso pessoal de apoio, está aqui o Gustavo, está aqui o Ed, em primeiro lugar o Ed, nosso vice-prefeito, né? O Gustavo, nosso pessoal de apoio, o Telmo, o Assis e o Lopes, que trabalham conosco aí, também são militantes políticos da nossa campanha. Tá certo, grande Lopes, forte abraço, também o Assis aí. Esse tema que a gente o Geraldo também. O Geraldo, né? Um abraço para o Geraldo. Educação. Educação por cultura política, de formação política, é o nosso chão. Acho que nós temos que começar examinando a educação. No primeiro momento, vamos diagnosticar a educação infantil. Hoje nós temos a necessidade de praticamente 600 vagas na educação infantil. Sim. É uma demanda que a cidade tem, não respondida, e tivemos um contato com algumas professoras, com algumas escolas particulares, buscando exatamente informações a respeito disso tudo, e elas nos responderam que, pelo menos para atender o berçário 1, que é crianças de 0 a 4 anos, teriam rapidamente condições de liquidar isso. Nós temos que buscar o financiamento disso. Teriam rapidamente condições de botar 400 vagas no ar e liquidar esse assunto. Mas é uma situação que eu reputo de extrema importância, dar condições às famílias e o município de Osório ter políticas fortes para abrigar todo esse processo de recepção de crianças que precisam para as famílias trabalharem. Segunda situação, nós temos obrigação pública no que diz respeito ao ensino fundamental. Então, de 1º até o 9º ano. O que acontece com isso? Quando nós encerramos o nosso mandato, depois foi dado continuidade de um pedaço, foi
eram todas as escolas do tempo integral. A gente Tudo vai ter integral. tudo tempo integral. A gente vai ter que retomar esse processo. Não vai ser um processo fácil de fazer, mas há programas federais que podem ajudar. Nós temos metodologia própria, criar as condições de ensino, de didática e de parte pedagógica com uma situação municipal, fazendo adaptação às nossas realidades, mas no tempo levar tudo isso para voltar às escolas permanentemente de formação de turno integral. E também com uma visão de duas partes. Cada situação, vamos admitir lá, no interior, um nicho bastante levado para a agricultura, no centro, um nicho bastante levado para a profissionalização, para a formação, para a qualificação de pessoas, preparação disso. Uma situação que eu reputo extremamente importante, currículos de prevenção de drogas lícitas e ilícitas, acho isso fundamental para que a gente possa tratar desse tema desde os bancos escolares, várias oficinas, mas envolver as famílias e colocar o tempo integral como uma forma de formação melhor da criança. Acho que essa estratégia pública é a melhor que nós podemos desenvolver na educação e vamos tentar buscar retomar e aperfeiçoar aquilo que já tivemos. O trânsito seria importante também na escola, né, Romildo? Muito importante. Né? Para a formação, Sim. já lá na base, no começo, né? Realmente, porque a escola é tudo, né? A escola, na verdade, o ser humano se forma ali, né? Sim. E ali tu vai te aperfeiçoando. A escola não é a família, mas a escola ajuda a moldar e faz exatamente o valor de convívio coletivo, de valor de socialização, de ambiente onde todo mundo compartilha e, portanto, tem essa responsabilidade de viver em sociedade. Claro que os valores, que a moralidade, que a formação ética da pessoa vai ser exatamente na casa, na família. Isso ela vai dar. Mas até nisso a escola pode ajudar a suprir se tiver rapidamente uma condição de dar respostas à criança, tornar a escola prazerosa, gostosa, a criança gostar de conviver, alimentar-se ali, ter as condições de bom aprendizado e, portanto, a família se integrando nesse ambiente, ela consegue também dar as condições e contribui muito para a formação do caráter da pessoa. No teu mandato, quantas escolas construísse? Nós construímos a Oswaldo Amaral. Oswaldo Amaral. A Oswaldo Amaral nova, cedemos a Oswaldo Amaral antiga para o Hermes, criamos a política toda ela, fomos buscar e trabalhamos muito e doamos o terreno para a escola, para o Instituto Técnico Federal, ali que nós fomos buscar e foi todo um trabalho montado de uma ação muito forte da polícia dali. Reabrimos a escola Cordeiro de Farias aqui no Palmital. Aquela escola estava fechada, reabrimos. Reabrimos a escola que no primeiro momento era Duque de Caxias, aqui no loteamento do Engenho, mas reabrimos ela e tornamos ela a escola Ângelo Guazelli. Depois o Abrão veio e fez uma grande reforma, criou uma condição enorme. Escola de educação infantil lá da Vila Santa Luzia, fomos nós que criamos também. Reformamos todos a escola do Aguapé, campo de futebol, criamos toda uma condição da Oswaldo Bastos lá nos Aguapés. Reabrimos a Gustavo Borges, que era uma escolinha lá na ponta, lá na saída, lá na Barranceira. Na Barranceira. Lá na Gustavo Borges, reabrimos aquela escola, tinha crianças lá, e reabrimos também a escola Professora Cristina aqui no Livramento, ali no Sertão, que estava fechada, e reabrimos e colocamos ela à disposição. Por que isso? Aí reabrimos uma escola na Baixada também. Sim. Lá na Sul. Por que isso? Porque nós entendíamos que era muito mais fácil tu ter, embora 5, 6, 10, 15, 20 crianças, todas as escolas acabaram ficando com o quadro completo, do que tu fazer uma criança que pode ser um passeio no primeiro, no segundo momento, num ônibus. Olha, eu vou sair aqui do Palmital e vou lá para o Livramento, como era antes. Pode ser um passeio na primeira semana, da segunda semana, mas depois se torna uma rotina massacrante para a criança. Sim. Se a criança está no seu ambiente, conseguindo uma escola e consegue aprender e se formar ali, é um ambiente muito mais tranquilo e as famílias ficam muito mais seguras. Com mais segurança, né? Com certeza. As eleições de 2024, a caminho do voto e a Web TV. Não foi pouca coisa, né? Não foi pouca coisa. Olha. Quantas escolas nós tivemos agora nesse governo? Olha, vou te dizer. Pode contar. Estamos com um problema na José Paulo da Silva, em Atlântida Sul. Isso aí está superlotado. Essa escola, nós aumentamos. O que tem lá foi um aumento. Obrigado por ter me lembrado. Nós aumentamos a escola José Paulo da Silva muito no prédio original, mas construímos também a escola de educação infantil de Atlântida Sul. De Atlântida Sul que carece. É o pessoal que tem nos procurado bastante e muito, né, com relação a diversos problemas que estão enfrentando, tanto Mariápolis como também Atlântida Sul. É o candidato Romildo, pelo PDT, a prefeito do município de Osório, nesta noite, né, lembrando que amanhã nós estaremos também dando oportunidade ao Roger Capucci, que é o candidato do MDB no município de Osório. Outro assunto, quer tomar uma aguinha, Romildo? Está ao seu lado aí? Tá bom. Tá tranquilo? Tranquilo. Saúde.
Olha, tia, a saúde para mim era um projeto por inteiro. Em primeiro lugar, nós completamos todas as redes que tinham unidade para fazer a unidade básica de saúde. Não faltou nada. Capão da Areia, Várzea do Padre, Palmital, enfim, e os postos maiores também foram atendidos aqui em cima do morro. Então tinha uma visão clara de que todas essas redes deveriam ser supridas e complementadas para atender isso. Mas não era suficiente. Esta é uma forma de fazer a saúde pública, que é a unidade básica que dá o tratamento direto nas comunidades, que hoje é um programa quase impessoal, porque o médico não é mais o mesmo, o médico não acompanha, o médico não tem médico mais que acompanha diretamente aquela comunidade. Sim. E fica lá o ano inteiro, 2 anos, 3 anos, e que cria um vínculo e sabe exatamente, e quando um paciente chega, ele sabe exatamente o histórico dela, ele sabe como prescrever, sabe como receber. Não precisa nem procurar no... tá ali, mas tá no prontuário, mas o médico que está no prontuário... Ainda acredito que um dos médicos remanescentes que ainda está nessa situação é aquele da Laranjeira lá, o Fantini. E o doutor Ângelo aqui no Glória. Sim. Fizemos o posto do Glória também. Mas fizemos o posto central. O posto central de saúde era um posto que deveria atender 12 horas exatamente para fazer aqueles procedimentos que muitas vezes o comércio não atendia. Que quem trabalhava não atendia. Começávamos às 8, íamos até às 8 da noite e criávamos uma condição de atendimento para depois. Criamos o centro odontológico ali, que hoje está acabado, está liquidado, o centro odontológico simplesmente não existe mais, que foi uma referência de política pública que nós tivemos com reconhecimento nacional, Sim. que nós estávamos fazendo não apenas por excelência disso, tinha dentista todos os dias, até a ortodontia chegamos a fazer. E criamos uma condição também de integrar o hospital no sistema de saúde local. O município de Osório, conosco, no nosso tempo, construiu aquele prédio de 4 andares novo, a UTI, a pediatria nova, a emergência nova, recebia R$800 mil por mês, quando nós temos quase R$800 mil, comprávamos 800 cirurgias mês, pagávamos toda a emergência, tinha plantão pediátrico, tinha plantão ortopédico, clínico geral. Ou seja, era uma situação que era uma integração. Tinha os serviços básicos, os atendimentos convencionais e de atendimento familiar, tinha os atendimentos que se davam no posto de saúde um pouquinho mais hoje, fazendo especialidades importantes, que é a especialidade ali da parte odontológica, que não havia essa política no município, um dentista com um programa de excelência, e complementávamos tudo isso no hospital. O Eduardo veio depois, o Abrão fez a UPA, né, que é mais um sistema. Mas eu entendo que nós temos que examinar a saúde hoje olhando todo o sistema, inclusive essa parte resolutiva. O que nos falta hoje é buscar políticas que possam não apenas serem resolutivas na média complexidade, na alta complexidade. Como é que vai fazer isso? No hospital. Acho que nós temos que programar com o governo federal todo um processo de qualificação do Hospital de Osório para resolver as coisas aqui. Não com uma visão apenas local, mas uma visão principalmente regional, de modo que o Hospital de Osório possa ser efetivamente uma referência para alta complexidade. Hoje ele já é uma referência na hemodiálise. Sim, mas aí é privada. Privada, lá né? dentro aí é privada. É privado, na verdade. E até agora, né, falando no hospital, teve toda aquela polêmica, aquela situação da desapropriação. Como é que você viu todo esse barulho? Eu fui buscar informações. Eu fui buscar informações a respeito disso. Não seria o encaminhamento que eu daria. Mas também não deixaria estar como está. Porque acabou o olhar para o hospital. A prefeitura simplesmente abandonou essa visão do hospital. E comprar esse patrimônio hoje seria uma coisa... Eu até fui buscar informações a respeito de como dar o financiamento, porque a Câmara aprovou, o prefeito vetou as condições que a bancada do PDT propôs, que eram condições de demonstrar todo o comprometimento na evolução tecnológica, na evolução de qualificações, de especificidades dentro do hospital. O prefeito não quis fazer isso, criou uma série de condições para contratar, e que também o prefeito vetou isso. E contratou, tá bem. Aí, pelo que eu estou informado, o município de Osório não recebeu a autorização, está lá no Banrisul o processo para fazer. Mas o município de Osório não recebeu a condição, vamos dizer assim, a qualificadora, que era a final, que era a parte condicionante, que era exatamente o certificado da Secretaria do Tesouro Nacional, porque o município de Osório tem um padrão de endividamento que lhe compromete se por acaso contratasse esse valor. E até agora, pela informação que tenho, não acontecerá isso se por acaso essa condição não for resolvida. Portanto, não vejo que a situação do hospital será complementada ou resolvida com esse financiamento, não porque não seja uma prática que foi aceita, debatida pela cidade, mas porque o município de Osório está se mostrando incapaz de solver, de contratar o financiamento de 37 milhões. Porque muito me é perguntado, né? E o hospital, e aí a gente fica muitas vezes sem a resposta certa e correta para passar, mas o hospital, você bate no hospital, manda para a UPA.
Bate no hospital, manda para UPA. No nosso tempo, batia no hospital, ficava. Né? O pessoal... A emergência era aberta e gratuita. Primeiro lá, não, primeiro vai para a UPA, depois você vem para cá. Eu não gosto desse sistema, por isso que eu digo, tem que ter a visão estratégica de como o Hospital de Osório vai se comportar frente às demandas e às necessidades que a população tem. Por mim, o hospital faz parte da estratégia de saúde de Osório. Uma gestão privada? Mas faz parte da estratégia de saúde e da política de Osório. Porque essa história, se tu começar a definir competências ou atividades ou quem tem responsabilidade disso ou daquilo, sabe quem é o prejudicado? A população de Osório. População, não tem dúvida. Então, eu entendo que nesse momento a gente vai ter que pegar na área da saúde um trabalho enorme para zerar as filas. E são muitos gargalos. São mais de 3.400 procedimentos em atraso. Sim. São muito mais, não tem mais a mastologia, não tem mais as especialidades, os exames estão atrasados. Nós queremos fazer um mutirão, uma espécie assim de atividades muito fortes, inclusive com questões de busca de recursos, para que nós possamos lá para até março, abril, zerar todas as filas ou então pegar as emergências os procedimentos mais necessários às pessoas que mais estão precisando, que vai desde exames, vai desde consultas, mas também vai desde procedimentos cirúrgicos, fazer uma espécie assim de um gasto, que não é um gasto, é uma situação necessária para que as pessoas não sofram mais do que têm sofrendo na saúde de Osório. Aliás, se tu andares por aí, verificar as demandas que as pessoas têm, a grande situação que hoje tem de prejuízo, de desqualificação dos serviços de Osório, a saúde é a principal. Tá? Então a gente tem que ter essa visão muito clara de que esse é um mutirão necessário para fazer, para respeitar a dignidade das pessoas. Estas unidades básicas de saúde que você salientou e falou com relação no governo do PDT, tanto já vinham de nas bastante localidades... tempo, desde o tempo do Ciro. Sim, já vinha da época do Ciro Simone. O Ciro trabalhou isso, depois todo mundo foi aprofundando, foi melhorando. Mas eu te pergunto, continua aberta? Eu sei que reabriu agora uma da Vaz do Padre, eu acho que a Capão da Areia fechou, não, eu acho que Capão da Areia, não sei se reabriu. Tem algumas situações assim, mas várias delas estão, as que nós deixamos, quase todas estão abertas. Eu, por exemplo, estive em Passinhos, e lá tinha um médico, agora em Passinhos, cheguei lá, qual era a reclamação de Passinhos? O médico vai lá segunda, uma parte de terça e quarta, e se deu problema quinta, sexta, já não tem mais nada. Mas Sim. é meio expediente e consultas previamente agendadas. Não vejo mais aquele programa que tinha médico muito mais tempo disponível, tinha muito mais sistema de controle, tinha muito mais sistema de prontuário, muito mais acompanhamento e muito mais capacidade de diagnóstico. Essa é uma realidade que o sistema privado... Por quê? Porque está todo terceirizado. É um médico a cada dia. É um médico que vem de fora, é um médico que não tem vínculo, é um médico que ganha muito mais do que o quadro e, portanto, até desmotivou o quadro efetivo da Prefeitura de Médicos a trabalhar. É uma pena, porque nós temos hoje aqui um descuido muito grande com a questão dos profissionais da área da saúde do município de Osório, que sem profissionais não existe saúde. Política de saúde tu faz com quadros estimulados, com pessoas qualificadas, com pessoas preparadas e principalmente comprometidas com os resultados. Se não tiver isso, pode ter certeza que nós teremos uma dificuldade enorme de realizar uma boa saúde. Para a gente fechar com relação à saúde, como zerar a fila, Romildo? Comprando. Bota dinheiro. Tem outro jeito? Compra o serviço. O nosso mutirão vai ser nesse sentido, botar dinheiro. Né? Nós vamos ter que criar as condições de pegar recursos e botar dinheiro para negociar a compra de serviços capazes de rapidamente zerar. Eu sei que isso é difícil do ponto de vista... Não, nós vamos dar jeito. Nós vamos negociar com clínicas, com médicos. Vamos negociar de todas as formas. Vamos criar um procedimento que possa se complementar a tudo isso, mas é uma necessidade que nós temos. Tem municípios que já fazem esse modelo de compra de serviços, inclusive de negociação direta com médicos honorários, e isso tudo se resolve e nós vamos buscar essas experiências que esses municípios já têm. Muito bem. Candidato a prefeito na corrida, nas eleições de 2024, a caminho do Voto Web TV, Osório, Rio Grande do Sul, a voz do povo, aqui a nossa gente se vê, a todos os telespectadores, vai compartilhando, vai deixando a sua mensagem, lembrando que a gente que é acostumado a ler, né, os seus comentários aqui, como a gente está nesta caminhada, a gente acaba não lendo, você vai participando aí, que o pessoal, né, da assessoria aí, está, né, por dentro, está aí interagindo com vocês. E a gente vai entrevistando o candidato Romildo, que é o candidato a prefeito pelo PDT no município de Osório, e é claro, para saber dele, né, dele mesmo, o que ele vê e como ele está vendo este pleito e também o que ele pensa com relação ao Osório. Próximo tema que a gente traz, transporte no geral. Digo transporte para a saúde, transporte no geral. Isso é uma necessidade, né? Isso é uma necessidade, porque, na verdade, o município de Osório fornece transportes para uma grande parte dos alunos. Sim.
Isso é uma... Tem rede, tem frota própria e também tem frota terceirizada. Isso vai ter que continuar, né? Isso é uma situação que veio para ficar e tem financiamento, inclusive federal, a esse respeito. Tem a questão da velha prática de levar para Porto Alegre as questões. E o de bom seria que um dia a gente zerasse por aqui essas nossas demandas, mas evidentemente que tu tem que dar conforto, zelo, carinho e condições para que as pessoas viajem para fazer algum procedimento lá. Nossa questão de transporte dentro da prefeitura, nós estamos com a nossa frota praticamente terceirizada, né? Nós não temos mais muitos automóveis, tu tá contratando todos os serviços, basicamente alugando carros e tudo mais. Eu não sei se isso é uma política que possa ser mais barato, mais econômica em relação ao que nós tínhamos antes, mas o fato é que nós erramos praticamente, não temos mais veículos pequenos e não temos mais serviços de várias formas, né? Então eu acho que nós temos que trabalhar muito bem a questão, já que tu falasse em transporte, essa questão de boas vias na cidade, boas vias no interior. Isso é fundamental. Quer dizer, tu tem que fazer todo um processo de conservação do que já tem, melhorar ainda o que falta e fazer o que falta. Mas isso é fundamental. Agora, os transportes da Prefeitura de Osório é um meio. Né? Sim. Se tu for olhar o transporte público de Osório, hoje o transporte público de Osório, tu tens táxis, Ubers, tu tem ônibus coletivos, tu tem outras formas de fretamento, tu tem diversas formas. Eu acho que é um serviço muito bem feito. O que me chama muito a atenção é quanto diminuiu o número de passageiros no transporte coletivo. Isso é uma coisa impressionante. Se fosse para dizer o seguinte, olha, está todo mundo andando de bicicleta, melhor seria. Está todo mundo andando, melhor seria. Está todo mundo andando de carro, né? Está todo mundo pegando outra forma de ver. As empresas estão fretando para fazer. Não. O que nós temos aqui é uma coisa um diagnóstico muito ruim. Empresas, não somente aqui em Osório, mas inclusive empresas de fora que entram aqui, um processo de frequência, de horários, há muita demanda de horários que não estão atendendo bem a população. Essa é uma questão que a gente vai ter que trabalhar. E chegou até minha pessoa com relação ao próprio transporte escolar. Aí a demanda vai exigir muito, até porque, né, a superlotação. Sim. E acho que se precarizou esse serviço, eu não tenho esse dado, você bem falou que eu não tenho esse dado, porque no nosso tempo já tinha bastante veículos nesse sentido, inclusive terceirizados. Agora, o que eu quero te dizer? Se por acaso criar uma condição de mais necessidade disso, criança não paga o preço das coisas ruins. Criança tem que ter conforto. Com certeza, né? Que realmente quando... eu já me deparei com situações aí que nos chamam bastante atenção, né? E acredito que aqueles que estão nesta corrida, né, que estão nesta caminhada, e com certeza aquele que chegar vai ter um olhar com carinho com relação aos nossos estudantes, que é o futuro do nosso Osório, do nosso país, do nosso Brasil, né, para ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de dignidade, né, porque é muito próximo aqui do estúdio, tem uma situação onde as crianças ficam ao relento, né. Eu não posso me omitir de falar isso porque está à frente dos meus olhos, mesmo fazendo esta pergunta para você, falando de transporte, né, e não só se preocupar no transporte, mas se preocupar também com relação a onde as crianças ficam, porque fica ao relento, fica na chuva, fica no sol, então... né, é momento de pensar nesse lado aí também, porque claro, né, um abrigo, algo desse gênero, para não ficar ao relento exposto ao tempo. Não, eu te digo até mais, eu acho que o Osório tem que repensar. Muito próximo que o ônibus vai passando, vai pegando tudo na chuva. Eu acho que o Osório tem que repensar. Nós começamos a fazer aquele processo de paradas fechadas, aquele processo está superado. Nós vamos ter que fazer um outro processo, não só estético, mas muito mais confortável, de paradas de ônibus para dar conforto às pessoas também. Isso é um processo que a prefeitura deixou isso de no fazer. Transporte coletivo. Transporte coletivo, geral, isso, mas é conforto. Quer dizer, se tu tem um sistema de transporte, tu tem que ter também conforto para o usuário. As eleições de 2024, a caminho do voto Web TV, Romildo Pozan Júnior, candidato pelo PDT, juntamente com seu vice Ed Moraes, que está aqui nos estúdios da Web TV, já foi entrevistado por mim, né, na quarta-feira passada. O pessoal está por aqui também, né? Obras, com relação a obras. Eu vou trabalhar muito fortemente, desde o primeiro momento, no licenciamento do Distrito Industrial. Acho que nós estamos com... O nosso Distrito Industrial hoje é uma área que nós compramos há tempos atrás. Está ali no Arroio das Pedras. Ele, lamentavelmente, não conseguiu se construir, não operou, não trabalhou. E exatamente nesse momento que o Rio Grande do Sul todo estava clamando por espaços para as empresas se reacomodarem, se realocarem em cidades que ficaram atingidas, né? Hoje nós tínhamos uma área aqui que está cedida para praticamente criar cavalo e criar gado, a partir de março desse ano. Mas não vou nem entrar no mérito, porque isso mostra exatamente o descaso. Mas uma obra que nós vamos fazer, desde o primeiro momento, ter o cuidado de licenciar e fazer e executar, é o Distrito Industrial de Osório.
Exatamente. Fica em qual área ali? Ao lado, lá na Rua das Pedras, ao lado daquele poço que tá parado, que está... Sim. Aquela área ali, o município de Osório tem ali 50 hectares aproximadamente. Que é uma área que eu adquiri, e que tinha como escopo, e está lá como escopo na prefeitura, o distrito industrial. Isso não aconteceu absolutamente até agora, nada, zerado. E para mim isso mostra exatamente um descaso, porque além de não ter sido feito nada, foi colocado em março desse ano lá um piquete de cavalos. Claro que é uma área, né, uma área nobre, com certeza, ali próximo, né, na lateral da BR-101. E já que nós estamos falando, né, nesse lote, falando nesta área, o próximo tema, candidato, é geração de emprego e renda. É isso mesmo. Aqui nós temos que fazer um processo muito bem organizado. É muito bem organizado, que passa por várias coisas. O distrito industrial é o primeiro. Aí eu me lembro da Boteiro fechado. Esse é um fato. O prédio ruindo, caindo. O primeiro fato que nós temos aqui de geração de empregos é criar um projeto do distrito industrial. Segundo fato, um polo tecnológico. Polo tecnológico, eu digo, que é uma situação extremamente importante de tu ofertar publicamente uma condição das pessoas se qualificarem do ponto de vista tecnológico, onde possam criar uma condição de aprendizado, de parte de informática, da parte digital, de tudo mais. Acho isso fundamental. Terceiro, aproveitar o Instituto Federal, aproveitar a Unicenec, aproveitar a UERGS aqui em Osório e definitivamente criar um centro de formação profissional dirigido. Sim. Qual é a nossa expectativa, qual é a nossa projeção, qual é a nossa vocação, que mão de obra vamos formar. Porque se nós tivermos mão de obra aqui capacitada, vai ser muito mais fácil atrair modelagem de empresas ou então um projeto de desenvolvimento. Então, para mim, tem todo esse processo. Distrito industrial, capacitação de mão de obras, atração de investimentos, utilização plena da capacitação de pessoas nas universidades, no Instituto Técnico Federal, e principalmente, se tu trabalhares o que já tem publicamente colocado em Osório, que foi um hospital, se tu transforma o nosso hospital num grande centro regional de atendimento para alta complexidade, tu pode ter certeza que aquilo se torna um grande negócio de atração de investimentos, de todas as ordens. Então, o Osório tem que tomar atitudes muito claras nesse sentido de buscar definitivamente todo um processo de polos extremamente qualificados, com visão estratégica. Nós temos que ter mão de obra qualificada para isso, temos que ter cursos técnicos para isso. Faz lá, e se uma empresa quiser vir para cá, e se tu vai buscar uma empresa, quiser atrair uma empresa, sabe o que tu faz? Oferta condições de pelo menos cursos de 4, 5, 6 meses na qualificação dessa mão de obra, de modo que essa empresa, quando chega aqui, já tenha mão de obra qualificada. É só uma questão de convênio. Mas Sim. Isso tem que ser uma política pública muito clara no sentido de atração. Porque o que eu observo, Romildo? Muitas vezes a gente está atualizando na página da Web TV aqui as vagas do Cine, mas falta a qualificação profissional. Olha, eu vou te dizer, sabe qual era o viés da Escola Técnica Federal quando ela chegou aqui? Ela foi inaugurada em 2013, mas ela foi definida antes. E as discussões anteriores, sabe qual era o viés daquela formação? Sommeliers de destilados. Porque daí não é só a questão da cana, não é só a questão do trigo, não é só a questão da batata, não é só a questão do milho. É questão de dar uma profissão que poderia despertar diversos negócios. Lamentavelmente ela não chegou com esse viés e conseguiu colocar isso em prática. Mas se tu tivesse qualificação nesse sentido, é um local que toda essa região poderia utilizar a mão de obra e também a matéria-prima. É o Web TV Osório, Rio Grande do Sul, a voz do povo, o canal com a sua cara. O próximo tema que a gente traz para o candidato abordar com a gente, para desenvolver e deixar de ser um corredor para as praias, o turismo. Qual o teu olhar com relação a isso? Osório se desenvolver no turismo. Todo mundo brinca comigo sobre o teleférico, né? Se nós tivéssemos, eu tentei por 2 oportunidades o licenciamento dessa obra, sendo que na segunda nós tínhamos condições de construção e tínhamos até um projeto trabalhado. Se nós tivéssemos condições, olha o que eu vou te dizer, nós tivéssemos condições de ter construído o teleférico, porque nós já compramos o projeto da Lagoa, que lá no Porto já era uma ponta do projeto. Se nós estivéssemos aqui, já era outra ponta do projeto. Se nós compramos uma área ali na BR-101, que era uma parte do projeto, e tinha uma área em cima do morro também para recepção. Se nós tivéssemos essa estrutura física permanente, tivesse essa estrutura definitiva, era um destino turístico. Era uma forma que as pessoas teriam de vir ao Osório, usufruir serviços, utilizar uma estrutura e criar uma condição, principalmente uma condição de estabelecer uma visita, um destino para Osório, que nós não temos hoje. Se tu me disseres um destino criado por Osório, todos os destinos que nós temos aqui são os destinos da beira da estrada, mas basicamente todos eles voltados para a alimentação.
Nós não atraímos ainda, não conseguimos chegar ao ponto em toda a nossa história de ver todo esse Rio Grande passar por aqui. É um corredor para as praias e para o sul de Santa Catarina. Quando nós pensamos no teleférico, todo mundo brinca, todo mundo faz de vez em quando, parece isso uma piada. Não, não, não. Era uma ação estratégica do município de Osório para tornar aquela estrutura receptiva, definitiva e um destino para as pessoas virem aqui. Em vez de subir pela estrada, subiriam o teleférico. Eu cheguei e a prefeitura tem uma área ao lado da Brigada Militar. Toda aquela área ali nós compramos para fazer esse projeto. Sim. A área do morro já foi feita para isso. E lá a área da lagoa já foi feita para isso. Então nós temos todas as condições. Eu vou retomar uma ideia de construir uma estrutura definitiva que possa ser um destino para Osório. Porque é complicado. Chega no verão e só vê passar por Osório. Não sei se vai ser essa, mas poderá ser uma lagoa pública bem construída, como ali no Peixoto. Poderá ser uma praia que possa fazer um parque motonáutico saindo aqui da Lagoa do Marcelino, público. Né? Poderá ser outra história, mas nós vamos identificar, juntamente com todos os atores econômicos da cidade de Osório, que pensam Osório, uma situação que possa ser um destino específico para que as pessoas possam se sentir atraídas de virem aqui. Com relação a uma festa gastronômica, Romildo, não seria importante de valorizar os nossos produtos? Pode ser. Eu não deixar no calendário anual. Como tem a festa do peixe em Tramandaí. Eu particularmente gosto disso, mas eu te diria que eu quero uma identidade muito mais profunda do que propriamente uma festa de um final de semana gastronômico. Eu quero uma coisa bem mais profunda, quero uma coisa bem mais consistente. Uma festa dessa natureza em 2, 3 dias termina e fica só a imagem. Na verdade, mas eu me lembro que em 2 oportunidades teve um festival aí. Teve. E na verdade, porque temos 2 potências em cima do morro, né, Romildo? Se conversar com esse pessoal... Se tu quiseres, olha, aí tu já deu um outro caminho, um outro viés. Né? Tem 2 potências, que é o nosso Frigodal e o frigorífico Borrússia. Se tu pegares um negócio gastronômico e disser o seguinte, olha, né, vamos pegar o suíno como objeto do nosso destino e fazer tudo aquilo que o suíno pode derivar de produtos embutidos, Sim. de torresmo, de carne, seja o que for, salame, não interessa. Se tu fizer um festival, porque aqui nós temos 2 marcas. Grandes marcas. Se nós criarmos uma condição de um festival nesse sentido, talvez seja aí uma saída. Não geral, mas se há uma identidade profunda, isso sim são os frigoríficos que fazem produtos derivados do porco. Esse projeto do teleférico teve um projeto já pronto, não? 2 vezes. Duas vezes tentei licenciar. Embora tu veja morros destruídos aí, nós não conseguimos criar a condição de sentar uma base no morro ali, que teria que ter um pequeno desbaste. Sim. Então, mas tudo bem, um dia tecnicamente vai poder. Não se poderia jogar esgoto de efluentes aqui nos estuários da bacia do Rio Tramandaí, agora já tem um projeto que pode. De repente pode se evoluir também para isso. As eleições de 2024, ao meu lado está o candidato do PDT a prefeito do município de Osório, pelo PDT, o Romildo Bolzan Júnior, né, sendo seu vice o Ed Moraes. E nós estamos neste bate-papo, nesta conversa, né, trazendo alguns temas. Esse é um tema que exige bastante, né, atenção, até mesmo, Romildo, pela situação em que o nosso estado, o Rio Grande do Sul, não seria diferente, o nosso Osório, passou pela catástrofe que foi as inundações, né? Muitas vidas se perderam, essa não volta mais, mas bem materiais se recupera, com muito trabalho se busca de novo. Agricultura, teu olhar para a agricultura no município de Osório e para o homem do campo. Eu acho que essa é uma questão extremamente relevante, acho que passa por uma questão educacional. Essas zonas rurais como Passinhos, como a Borrússia, como as escolas do morro e principalmente as escolas do Aguapés e as escolas da estrada, elas precisam ter uma disciplina específica, um professor, um técnico que possa começar a orientar todo um processo educacional voltado para a agricultura. Para mim, a coisa mais importante que a gente realizou na agricultura foram situações assim que deram condições do... Aí se fala na agricultura, não tem como não lembrar do saudoso, querido e amado, sempre lembrado, irmão Marcos Bolzano. Vulgo Caverna. Vulgo Caverna, claro. De grande Foi lembrança. secretário da Agricultura. De grande lembrança e faz muita falta. Mas está aí o Ricardinho. Tá aí. Mas eu quero te dizer o seguinte, assim, ó, a primeira coisa que a gente deve fazer são verificar quais foram as políticas que nós já realizamos e como nós podemos qualificar isso. Quando nós criamos o FADEPER, era o fundo que financiava produtores e que tinha condições do pessoal buscar recursos na prefeitura, e esses recursos os juros eram simplesmente a variação do preço do milho. Sim.
não tinha correção monetária, porque o fundo era exatamente para isso. Quando nós tivemos necessidade de ter várias patrulhas agrícolas, tivemos patrulhas agrícolas fixas em todos os distritos, Passinhos, Morro, Guapés, Baixada, Arroio, tudo isso tinha condições de ter patrulhas fixas que tinham lá grades, roçadeiras, calcareadeiras, tratores, que tinham condições plenas de organizar tudo isso. Depois nós tivemos todo um processo de buscar calcário e comprar. Depois nós começamos a fazer mais. Nós criamos um projeto chamado Porteira para Dentro. Esse projeto Porteira para Dentro, a pessoa ia lá na prefeitura, fazia um projeto monitorado pela Mater, decidia: eu quero que se faça uma estrada, eu quero que se faça colocação de água, eu quero que se faça uma roça, eu quero que se faça uma gradiação, eu quero que se faça isso, faça aquilo. E se for o caso, até eletrificação, como várias fizemos. Pois esse projeto fazia um projeto específico que a prefeitura fazia praticamente tudo dentro da propriedade, de modo que qualificada a propriedade, ele tinha condições de produzir. Ele tinha... Acho que nós vamos ter que passar por um fator muito mais importante na agricultura, que agora nós temos que ajudar a consolidar um processo de legitimação de propriedade nas colônias de uma maneira geral. O que tu vê hoje são muitos pequenos poceiros, frutos de sucessões, frutos de inventários, frutos de posse, frutos disso que não tem legalidade nenhuma, porque são poceiros e não tem condições nem sequer de dar garantia. Nós vamos criar um grupo de trabalho que vai dar condições, em primeiro lugar, de falar com o judiciário, falar com o tabelionato, falar com o registro de imóveis, organizar uma simplificação de um processo de organização fundiária, de registros fundiários para registros de propriedades. A prefeitura vai fornecer um topógrafo, vai fazer um mapa, vai criar as condições da legitimidade e desburocratizar um processo, isso, claro, em conjunto com o judiciário, e mais assessoria jurídica, no sentido de facilitar a regularização da propriedade. Isso para nós é fundamental nesse momento. Por isso, né, que na agricultura, o que nós temos que fazer é ativar e deixar muito mais forte todo o processo de garantir que o agricultor tinha conosco, mas não somente isso, criar a condição também da legitimidade, da legalidade e da capacidade dele ser dono daquilo que ele explora. E hoje vai ter que exigir um pouco mais, né, Romildo? Da preparação do solo, né? Depois dessa enxurrada que deu aí, né, para poder ter produtividade, vai ter que preparar esse solo. E não ter dificuldade para trazer as coisas, né? Porque tem gente que desde março estava com condições, março, abril, maio, teve condições de buscar adubo, calcário, um montão de coisas, e a prefeitura somente agora está fornecendo caminhão. Candidato a prefeito, Romildo Bozan Júnior, pelo PDT no município de Osório, né, está na caminhada juntamente com toda a comitiva, né, e a nossa Web TV Osório Rio Grande do Sul, a voz do povo, o canal com a sua cara, ele que pela segunda vez está aqui sentado ao meu lado, conversando, e a gente vai trazer agora, deixar à sua disposição também, Romildo, para você explanar, né, nesses minutos 5, né, supervisor? Está aí? Um pouquinho mais de 5 minutos, explanar e falar sobre a sua caminhada e sobre a sua trajetória, né, nessas eleições de 2024. Claudinei, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Seja bem-vindo sempre. E estamos aqui com o Ed, com a nossa turma, e quero dizer para ti que estou contente com o que está acontecendo. Como está vendo essa caminhada? O debate, estou contente, acho a receptividade enorme, acho a receptividade boa, as pessoas estão sedentos por mudança, as pessoas não querem mais pegar uma mediocridade, não querem mais pegar um enredo, não querem mais, né, campanhas bastante duras, bastante fortes, bastante fora do contexto. Né? Pessoas que respeitem os outros, respeitem inclusive os mortos, acho que é bom que se diga isso. Pessoas que possam ser propositivas e não apenas vingativas, pessoas que não utilizem a máquina pública para fazer lá ajustes de horários em benefício pessoal e próprio, pessoas que também não confessem, que não leem expedientes, para depois ter uma coisa tão impactante como a não discussão do rotativo por conta de uma leitura inexistente que não fez. Quer dizer, vamos começar a tratar a coisa pública em Osório como uma coisa séria, uma coisa que gere um debate positivo, propositivo, que traga alternativas, que façam comparações. Olha, aqui tem um projeto, aqui tem outro, aqui tem um projeto com muita experiência, que é o nosso, que tem muita tradição, muita experiência, muito acontecimento e muita coisa para aperfeiçoar, muita coisa para melhorar, mas tem conteúdo, tem conteúdo. Enfim, tem que tirar uma situação que possa a população de Osório se sentir respaldada, contemplada, assistida e, de certa forma, integrada numa candidatura que seja uma candidatura propositiva. Não é uma candidatura que fique enxovalhando, inclusive mortos, que fique isso. Não é por aí. Não é por aí. Aliás, o que eu mais desejo para um administrador público,
que tem exatamente a minha situação. Eu terminei, já faz 12 anos que saí da prefeitura. 12? 12 anos que eu saí da prefeitura. Graças a Deus tenho uma boa memória com a população, tenho carinho da população, não respondo a nenhum processo, nem civil, nem criminalmente, também não tenho nenhuma pendência administrativa da minha parte, não. Quero que todos aqueles que passem pela prefeitura e depois cheguem ao final, depois de 12 anos, tenham exatamente a mesma situação que eu tenho hoje. Absolutamente tranquilo. Não tem que dar explicação de nada, não tem que dar explicação de cimento, não tem que dar explicação de coisas que deixei de fazer, não tem que arrumar enredo para tudo. Chega! Vamos fazer desse debate político de Osório um debate que a população sinta orgulho e que terá administradores que possam dar respostas às suas demandas. Nós temos os nossos exemplos. Eu fui prefeito 3 vezes, 12 anos. Um vice, né? Uma vez vice. Com o Ciro. Com o Ciro. Tenho uma história que pode ser aperfeiçoada, melhorada, mas tenho uma história para contar. Tá? E não tenho aqui enredos para fazer. Aqui teve conosco governos de verdade. E teve governos altamente produtivos para a população de Osório. E quero te dizer que venho para essa eleição juntamente com o Ed e com os nossos candidatos a vereador para fazer esse mesmo debate. Para fazer o debate de como a gente vai organizar as coisas aqui em Osório, como vamos arrumar a viabilidade financeira, como vamos melhorar a arrecadação. Vamos trazer de volta tudo aquilo que perdemos, retomar o tempo perdido, olhar tudo aquilo que perdemos lá nas receitas da Petrobras, dos royalties que há mais de ano caiu e não conseguimos recuperar um debate com o governo federal de modo que a gente possa organizar toda uma pauta de busca de novamente poder receber recursos para Osório, seja nas guias da Petrobras, seja nas guias da Transpetro, seja na busca dos royalties, na regularização dos royalties, na própria federalização do Hospital de Osório, que para mim nunca deixou de ser uma alternativa. Sim. Acho que a gente tem que buscar isso. Um hospital bem financiado, com um bom projeto de identidade de alta complexidade, mas principalmente um hospital público, né, capaz de dar respostas boas e vinculado ao hospital de clínicas, vinculado ao próprio Conceição, de modo que a gente possa ter esse debate novamente. Não dá para esgotar apenas uma situação. Olha, vou pagar um empréstimo, vou comprar e vou repassar. É só isso. Né? Eu tenho certeza absoluta que o que estava pode não ser o melhor e não deve continuar e não deve voltar. Mas já que nós temos um problemão, vamos tratar de resolvê-lo definitivamente. E para mim nós temos outras formas de resolver tudo isso e eu quero levantar esse debate. Quero levantar esse debate juntamente com o Ed. Então acho que está na hora da gente tomar uma série de situações assim, de proporcionar comparações, proporcionar um bom debate, verificar quem tem experiência, quem teve condições de fazer governos, quem teve tudo isso e mais do que isso, né? E as questões pessoais de cada um que a gente vai conseguir identificar aquilo que possa buscar de resultado e de comparações. Por isso eu te agradeço a oportunidade aqui, quero deixar um abraço à população de Osório, mas principalmente demonstrar o meu desejo, meu entusiasmo de fazer essa campanha para efetivamente mudar o que tem que ser mudado e fazer as coisas que efetivamente têm que ser feitas aqui em Osório e não ser apenas o município de Osório um enredo político. Fiquei aqui, arrumei a casa que a gente sabe que não arrumou, para depois fazer o quê? Para pedir mais tanto tempo? Quem não fez em 4 anos merece chance para voltar, para ficar? Acho que não, né? Nós sempre fomos reconduzidos à prefeitura porque demonstramos serviço, não porque tivemos inoperância, omissão, negligência, desídia ou até mesmo falta de atuação. Nós fomos candidatos, voltamos, tanto eu como Eduardo Abrão, voltamos às prefeituras, sempre fomos reeleitos, por quê? Porque tínhamos rigorosamente uma grande atividade na prefeitura capaz de responder às demandas da população. E dizendo isso, encerro, agradecendo à população de Osório pela recepção que estamos tendo. Tá certo, ao meu lado aqui está o candidato a prefeito pelo PDT no município de Osório, Romildo Bolzan Júnior, na qual a Web TV, Claudiane Silva como diretor e presidente da Web TV Osório Rio Grande do Sul, supervisão geral de Noeci Silva, aos nossos patrocinadores que estão passando aí no rodapé, a todos eles também que estão com a gente, o nosso muito obrigado, a todos que aqui estão na nossa casa, que o estúdio é na nossa humilde residência, a gente agradece de coração. Eleições 2024, o voto, com certeza, correndo atrás do voto nós, informando você, tirando e esclarecendo dúvidas. É a Web TV Osório Rio Grande do Sul, a voz do povo, o canal com a sua cara. Aqui a nossa gente se vê, a caminho do voto. Claudiane Silva vai encerrando as nossas transmissões nesta noite de segunda-feira, dia 2, estamos encerrando as nossas transmissões e agradecendo ao candidato Romildo Bolzan Júnior, candidato a prefeito pelo PDT no município de Osório, tendo como seu vice Ed Moraes. Tenho todos, senhores e senhoras, uma boa noite,
e até amanhã, terça-feira, estaremos aqui de volta.